Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio desse ano que está só começando. Então, vamos para mais um episódio do podcast do Seguros na Prática. Hoje, a gente conversa com a Simone Fraga, ela que é uma corretora de seguros especialista em seguro garantia. Mas antes dessa conversa, tem um recado rápido para você. No final do ano, a gente lançou a nossa plataforma de conteúdos por assinatura. Então, se você quer ter acesso aos nossos cursos, aos conteúdos dos eventos que a gente já realizou, os principais eventos do mercado de seguros, e também aos outros conteúdos que a gente já publicou aqui no Seguros na Prática, você pode ter acesso por meio de uma assinatura. Quer saber mais? Clica no link que está na descrição desse vídeo, lá você encontra tudo sobre a nossa plataforma. Então vamos para essa primeira conversa do ano de 2023? Simone, seja bem-vinda ao podcast do Seguros na Prática. É uma honra te receber aqui no Rio de Janeiro, no nosso estúdio. A honra é minha, Anderson, e feliz ano novo para todos nós, com muitos negócios, né, muita prosperidade e muito seguro garantia. É isso aí, Simone, a gente está começando muito bem o ano, então vamos começar o ano falando com o corretor sobre negócio. Eu queria te perguntar o seguinte, já começar assim, seguro garantia é um bom negócio para o corretor de seguros? Ainda é um bom negócio? Já foi? Hoje é? Me diz aí. Eu acho que sempre foi e continua sendo um bom negócio para o corretor de seguros. Eu acho que o corretor, e assim, quando eu falo de corretor, é muito pela minha própria experiência. Quando eu me tornei corretora de seguros, uma das preocupações era buscar especialização. Claro que eu já trabalhava com seguro garantia, então eu já vinha desse mercado, eu já conhecia esse mercado, mas eu tinha aquela preocupação da continuidade da profissão, né? Em alguns momentos a gente fala sobre isso. Então, como se dará a profissão do corretor de seguros daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Eu acho que uma das formas de perpetuar e de ampliar a atuação do corretor de seguros é buscando, de fato, esses ramos não tão massificados. E o seguro garantia é um deles. A gente tem outros ramos no mercado, mas o seguro garantia, sem dúvida nenhuma, é um deles que atua dentro de um nicho específico, mas que trabalha movimentando recursos, né? A gente lida com recursos financeiros, então para quem contrata é muito valioso, tem um valor muito grande tanto para quem contrata quanto para quem é beneficiário. E precisa se especializar um pouco para conseguir realizar negócios, né? Gerar fluxo de negócios. Então, seguro garantia, sim, respondendo a pergunta, é um ótimo negócio para o corretor de seguros. Eu tenho uma ressalva, assim, também em relação a isso, que os corretores também questionam. Não é um produto que traz rentabilidade rápida. E talvez seja essa a grande dificuldade de se começar a trabalhar com seguro garantia. Você precisa investir tempo e às vezes recursos financeiros para gerar a demanda e normalmente o seu retorno financeiro costuma ser dentro de 8 meses a 1 ano depois. Então requer um investimento do profissional para que tem esse resultado. Então, por não trazer esse resultado imediato, acaba que, às vezes eu acho que não é olhado, sabe? Mas é um investimento que traz rentabilidade, sem dúvida nenhuma. Olha, para o corretor que está começando agora, vamos tentar posicionar o que é o seguro garantia hoje. Eu lembro, falando da minha experiência, eu lembro que eu era office boy aqui no centro do Rio, tinha 15 anos e trabalhava numa empreiteira. E aí eu que ia às vezes, juntar a documentação para dar entrada na licitação. Ainda não era seguro garantia que a empresa contratava, era carta fiança lá do banco, banco potencial, que hoje é uma seguradora e tal. Então esse era o banco que a gente emitia, a gente tinha que ir lá pegar o documento, assinar, era um certificado, né? Correr com a apólice para entregar, Tinha que dar, não era nem a apólice, era a carta fiança. Carta fiança. E aí eu lembro que tinha que comprovar e tudo mais, ou comprovar questão financeira, né, da empresa e tudo mais, licitação de qualquer forma, por conta do governo, né, tinha tudo isso. Mas eu lembro que essa foi a primeira, vamos dizer assim, relação que eu tive com garantias, né. E aí depois, não sabia eu, né, mas 7, 8 anos depois eu fui trabalhar numa corretora de seguros, fui lidar com garantia e relembrei tudo. Olha, era o banco, agora ainda não era seguradora. E aí, existe agora o seguro e tudo mais, e comecei a comercializar seguro-garantia. E desde aquela época, não vou falar o ano aqui para não denunciar, mas desde aquela época,
15 anos atrás, mais ou menos, já se falava, o seguro-garantia é tipo, seguro de transporte, a gente estava comentando aqui antes no início, né? Seguro de transporte, seguro-garantia são ramos muito promissores e tudo mais, mas sempre isso, Sempre essa promessa, sempre essa né? promessa, são promissores, mas e aí? Cadê? Por que ninguém... Qual é a dificuldade? Por que não tem gente lá se é tão bom assim? E aí eu lembro que eu me arrisquei no transporte, no fiança, no máximo, o mais próximo que eu cheguei foi quando eu tive uma corretora, né? Foi no fiança locatícia, mas sempre um mercado que foi um mercado que se mostrou bastante promissor. E eu não sei se tem aí de cabeça, mas que números a gente pode falar para a gente ter ideia de negócio, esse mercado. que potencial que tem esse mercado? Você falou aí de 2007. Em 2006, o mercado de seguro-garantia representava mais ou menos 192 milhões em prêmios arrecadados. Em 2020 e 2021, esse número é de 3 bi. Então, de 2006 a 2020, a gente tem aí 2021, 15 anos, o mercado cresceu 15 vezes. Então, o que a gente falava lá em 2006, em 2007, que era um mercado promissor, ele vem se provando promissor, ele cresce ano após ano. Mesmo o seguro-garantia, ele é muito vinculado à economia, ao movimento econômico, né? E ele nasceu da parte de infraestrutura, né? Todas as construtoras, empreiteiras que participam de licitação pública, em algum momento eles têm contato desde a pequenininha desde a pequenininha muito grande. Eles têm contato com seguro-garantia. Hoje, praticamente que obrigatório, porque é a principal forma de depósito para as licitações públicas. Mas ele nasceu a partir daí. Ao longo desses anos, a gente teve várias modalidades que foram criadas. Uma delas é a garantia judicial, que hoje é a principal, né? É a mais recente, assim, não é tão recente assim, porque o mercado ele vai se ampliando, né? E a gente, quem está de longe, às vezes não consegue observar exatamente o que está acontecendo ali. Mas ele cresceu 15 vezes, a gente ampliou muito o número de modalidades, ampliou muito o público, porque a partir das garantias judiciais você consegue atender qualquer empresa, né? A padaria, o açougue, a clínica de reabilitação, sabe, que não eram tomadores recorrentes de garantia, mas qualquer empresa pode ter um depósito recursal trabalhista, por exemplo, ele pode fazer uso do seguro-garantia. Então, tem um CNPJ, ele pode fazer uso do seguro-garantia. Então, e isso, nesse movimento de ampliação do mercado através do garantia judicial, é muito recente. Então, a gente continua com a mesma promessa, mas porque o mercado vem... Só que com uma nova modalidade. Acrescentou mais elementos, né? Acrescentou mais. O mercado está mais maduro, né? A gente tem um mercado hoje mais maduro, a gente tem um mercado com mais players, a gente tem um mercado com mais modalidades sendo comercializadas, com mais tomadores, né, com pessoas e empresas que conhecem a modalidade. Então, ele continua sendo uma promessa e, assim, eu de verdade acredito muito, sou fruto disso, né? Eu trabalho com seguro-garantia desde 98. Então, bem assim, no início da lei de licitações, que foi em 94, logo depois eu entrei no mercado. Então, eu acompanhei muito essa transformação e a gente sempre falou, não, o seguro-garantia vai crescer e continua crescendo. Então, vamos lá, para o corretor ter ideia do montante aí de dinheiro que está rolando, né? Que está na mesa, vamos colocar assim. Qual a média de comissão do seguro-garantia? Você falou de 3 bi, não foi de prêmio arrecadado? 3 bi de prêmio arrecadado, Só para o corretor ter uma noção de quanto de comissão... As comissões são as mesmas dos outros produtos, então a gente tem... A diferença no seguro-garantia é que ela tem uma comissão fixa. Você tem que negociar com a seguradora a sua comissão. Se você é um corretor mais especialista, você vai ganhar mais. Se você é um corretor que está iniciando, você vai ganhar menos. Em média, a gente pode considerar uma comissão aí entre 10% e 20%. É o que o mercado paga hoje. E é fixo. Então, você começa, digamos que eu esteja começando hoje com a minha corretora, não tenho nada, não tenho produção nenhuma, vou fazer o meu primeiro cadastro na seguradora. É possível que essa seguradora estabeleça a minha comissão entre 10% e 12% ali. E ela é fixa. Então, ano a ano, você pode negociar esses percentuais com as seguradoras, diferente dos outros ramos de seguro que você trabalha o negócio. Ali você trabalha... Como tem a avaliação de crédito, né, que a gente faz dos tomadores,
você trabalha uma negociação com a própria seguradora. Então, você vai melhorando o seu resultado, melhorando a sua produção, consequentemente, você vai melhorando também a sua receita e a sua rentabilidade e fica também como fixo. A partir do momento que você tem uma comissão de 15, de 17, de 18, de 20, e aí vai se tornando fixo. Entendi. E para a gente fechar essa primeira etapa aqui, onde a gente está contextualizando um pouquinho o corretor, Simone, você falou do seguro garantia judicial. Quais são as outras principais modalidades que hoje a gente nós temos, pode é trabalhar? capaz de nem lembrar de todas as modalidades. Nós temos as garantias, a SUSEP divide o mercado de garantia entre garantias públicas, né, garantias que são onde os segurados são públicos, e as garantias privadas. Nos segurados públicos, a gente tem muito do mercado baseado na lei de licitações, que aí são as garantias para participar de licitação, para cumprir os contratos públicos. Aí nós temos toda a parte de garantia judicial, aí dentro do garantia judicial nós temos depósitos recursais, garantias de execuções trabalhistas, garantias de execuções cíveis e execuções fiscais. Cada uma dessas é analisada de uma forma pela seguradora. Indo um pouco para o mercado privado, nós temos a garantia de compra e venda de energia, nós temos adiantamento de pagamento, manutenção corretiva, o performance, que é a garantia de contrato também dos contratos privados, nós temos as garantias imobiliárias, as garantias de concessões públicas, completion bond, que é quando tem um financiamento de um banco de fomento, por exemplo, para um grande empreendimento. Nós temos as garantias aduaneiras, que também se subdividem em 4 outras modalidades. Hoje o seguro-garantia ele transita em todas as áreas da economia, assim, e a tendência, já a partir de agora, já entrando, não sei se você vai perguntar, mas já antecipando, a gente está começando o ano, entrou em vigor, totalmente em vigor, a nova circular do seguro-garantia, que é a 662. E a partir de abril, já agora, nós teremos totalmente em vigor também a lei de licitações, onde prevê que as seguradoras acompanharão as obras acima de 200 milhões e teremos um percentual de caução maior também. Então, a partir dessa nova legislação, a tendência é que a gente tenha outras modalidades, né, a partir de então. E já estava previsto mais ou menos o movimento da economia, independente de quem ganhasse, né, a eleição, já estava meio que previsto um crescimento, né, da economia para esse ano que a gente está começando. É o que a gente espera. É o que a gente espera. E a economia crescendo, independente Seguro de quem está lá, vai junto. Obrigatoriamente. Agora, Simone, essa percepção, essa sensação que a gente tem, que eu tive quando entrei no mercado lá em 2007, de olha, o seguro-garantia tem grande potencial, pode alavancar a corretora e tudo mais. O corretor sabe disso? Por que ele não... Se ele percebe isso ou ele não percebe, por que ele não entra nesse ramo? Acho que o corretor ainda não sabe disso. Muitos corretores ainda não têm. Claro que o mercado ampliou muito, né? Nós temos hoje muito mais corretores do que tínhamos no passado. A gente já tem um bom número de profissionais atuando. Eu acho que o grande desafio do seguro-garantia é porque ele é um produto modular. Então, você tem lá, é uma relação tríplice, você tem o segurado, que determina as condições da apólice, você tem o tomador, que é o nosso cliente, é com quem nós negociamos, e nós temos a seguradora, que tem todas as questões de aceitação de risco, fora o ressegurador. Então, no dia a dia, né, com a correria que nós vivemos, e assim, é muito difícil você trabalhar unicamente com um produto. Então, você está negociando um contrato, tentando alinhar ali os interesses do segurado com o tomador, com a seguradora, e aí vem um sinistro de seguro de automóvel no meio disso, um sinistro de seguro de transporte no meio disso, e o corretor precisa se envolver. E o seguro-garantia, ele não caminha sozinho, não é um produto assim que o tomador vai, hoje já tem até, mas ele não vai lá na plataforma e contrata sozinho, ele precisa ainda de assessoria, você precisa olhar o contrato, você precisa acompanhar. Então tem essa questão de ser um produto modular e que depende muito dessa entrega, né, dessa assessoria do corretor, dessa consultoria. E a questão que eu já citei aqui de não trazer uma rentabilidade imediata. Isso também é uma verdade. Você não vai começar hoje no seguro-garantia e ficar rico amanhã. Eu sinto muito, mas tenho que trazer verdades. Entendi. Mas eu lembro que, comparado com outros ramos, assim, se a gente falar no Vida, algo ainda talvez de mais longo prazo ainda, né? Claro,
que no curto prazo, plano de saúde, alguns outros, O seguro de equipamento, automóveis, automóvel, que é, vamos dizer assim, tem a necessidade ali, tem que contratar de imediato. É porque é mais imediatista, né? A questão de ter a cobertura e o cliente também está mais disposto. Mas 6, 8 meses ainda é um tempo ok, né? ok, é razoável, super né? ok. Razoável. E eu queria entender, Simone, como é que tu chegou nesse mercado? Eu falei um pouquinho do meu começo, mas eu queria entender também como é que tu chegou nesse mercado. Hoje tu atua como corretora de Sou seguros, corretora de seguros. mas foi o teu primeiro negócio, foi a primeira forma que tu começou a atuar no mercado de seguros? De onde que vem? Como é que tu chegou no mercado de seguros? Eu falei que eu comecei aqui em 98, né? Eu estava procurando emprego, eu estava procurando emprego de recepcionista e fui numa seguradora, uma amiga me indicou, falou, olha, vai fazer entrevista de recepcionista porque eles estão precisando lá. Ok, eu fui para a vaga de recepcionista. E no mesmo dia, o pessoal da seguradora estava fazendo uma seleção para digitadora de apólices de seguro-garantia. Então, a pessoa que emitia as apólices, né? Pegava lá do contrato e digitava. Eu fui entrevistada por engano. De verdade, eu fui entrevistada. Eu estava na recepção, fui entrevistada. E aí o gestor que estava contratando a digitadora, a emissora de apólices, gostou. Não sei o que eu disse para ele, porque eu não conhecia nem o que era apólice, muito menos o que era apólice de seguro-garantia. Mas ele gostou, ele falou assim, você vai ser contratada para digitadora de apólice de seguro-garantia. Ótimo, como é que faz isso, né? O fato é que eu fui contratada, entrei, aí eu acho que foi a sorte, foi o universo, ou sei lá, que me levou para isso. Já entrei no departamento de seguro-garantia e eu sempre fui, eu acho que muito curiosa. Então eu fui pesquisar, a gente não tinha ainda o Google, né, para pesquisar, mas eu comecei a conversar com os meus colegas. Tinha uma colega que fazia análise de balanço e eu não fazia a menor ideia porque ela estava fazendo análise de balanço no mercado, né, com seguro-garantia. E dentro dessa seguradora, eu saí de emissora, aí eu comecei a fazer a assessoria ali, organizar os contratos, porque nós recebíamos tudo via fax, naquela época, né? Então, eu recebia os fax, eu arrumava, eu olhava ali o clausulado, eu fazia um resumo do clausulado, das condições para que fosse para subscrição. E aí, com o tempo, eu fui para subscrição, trabalhei uma parte também na área de crédito, na área de análise de balanço, fui fazer faculdade de ciências atuariais por conta dessa experiência. E até que um dia um outro gestor, achou que eu tinha veia comercial. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia também. Mas ele achou e me jogou na área comercial. Eu detestei, assim. Eu não sabia, só que ganhava mais, né? Então eu fui. Você foi atuar como gerente comercial da seguradora. Atendendo o corretor? Atendendo o corretor com seguro-garantia. Então, toda essa trajetória foi dentro do seguro-garantia. Nisso eu fui aprendendo. E aí, quando eu fui para a rua, né, visitar e atender os corretores de seguros, você aprende muito mais. Sim. Porque aí você vivencia, né? Você sente ali... Começa a conversar com o cliente, começa a conversar. Eu comecei a viajar o Brasil inteiro e nisso... Tempos depois, eu fui contratada por uma corretora de seguros, mudei de cidade e depois eu fui fazer o curso da SUSEP e me tornei corretora de seguros, alguns anos depois. Olha isso. E é um movimento comum, né? Quem trabalha com seguradora, comum. Não é que todo mundo que trabalha em seguradora vai se tornar corretor de seguros. Mas a gente acaba que é um caminho natural, às vezes. Muitas das vezes é por falta de oportunidade, chega em determinada idade e imagino que não foi o teu caso, mas é um caminho comum quem trabalha em seguradora acabar atuando como corretor de seguros e tem muitos casos de sucesso aí. Tem muitos negócios para serem realizados. Assim, eu quis ir pelo caminho do empreendedorismo mesmo. Eu acho que eu queria a liberdade do empreendedorismo, não que seja fácil, né? Sabemos o quanto não é fácil, mas eu busquei, quando eu quis me tornar corretora, foi porque eu queria a minha própria empresa, eu queria fazer né, do meu jeito, e aí foi. Aqui no podcast já veio a Fátima, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é uma corretora de seguros especializada no segmento público, assim. Ela veio de banco também, atendia empreiteiro e trabalhava com licitação, se aposentou, abriu a corretora de seguros, entendeu ali que tinha oportunidade e começou a trabalhar com seguro-garantia, e também com seguros os mais diversos, só que participando de licitação. E meio que ajudou a inventar
esse mercado de licitações e seguros já foi mais aberto, né? Hoje em dia É mais é fechado. mais fechado de novo. Ela é uma das 10 corretoras assim, do Brasil que atua com licitação. Mas para ela foi um caminho muito natural. Ela sair do banco e continuar naquele nicho ali que ela já trabalhava. Contigo, foi claro também assim, vou abrir minha corretora, vou trabalhar com seguro de garantia porque é o que eu sei fazer. Você não enxergou outras oportunidades, não quis explorar outros ramos ou acabou sendo natural isso? Primeiro que eu sou uma entusiasta do seguro-garantia, assim, de verdade eu gosto muito de lidar com isso, né, de trabalhar dentro dessa área. Para mim foi natural continuar trabalhando com seguro-garantia, porque esse potencial de mercado que a gente acabou de falar aqui, eu sempre vivenciei. Então eu já sabia que tinha ali oportunidade de mais negócios para serem feitos, além da questão da especialização, que foi um ponto também que eu busquei muito. Eu falei, para ser corretora, eu acho que tem que ser especialista, não dá para fazer tudo, né? Eu acho que, na minha opinião, assim, não é verdade absoluta de jeito nenhum, porque não existe, mas não dá para fazer tudo, porque acaba que você não entende profundamente exatamente do assunto. Mas alguns anos depois, quando eu abri a corretora, eu e meu sócio, nós trabalhávamos exclusivamente com seguro-garantia. E passamos anos trabalhando com seguro-garantia. Só que, naturalmente, quando você fala de seguros, as pessoas falam, você trabalha com seguro de automóvel? Você faz risco de engenharia? Você faz responsabilidade civil? E a gente começou a pensar e ampliar a carteira. A gente não foi diretamente para o automóvel, mas a gente começou a ampliar para o responsabilidade civil e para a parte de engenharia, porque é natural. Obra, né, requer risco de engenharia. E aí, com o tempo, vieram os RDs equipamentos, vida em grupo. Hoje, vida em grupo é ainda, para a gente, não é tão... A gente faz, mas não é tão comum, porque a gente vai para uma área de benefícios. Aí já é um outro interlocutor. Já é um outro interlocutor e também é um outro interlocutor também dentro das seguradoras. É uma área muito específica. E a gente não vai tanto, assim, a gente não atua tanto. Tem alguns clientes que a gente trabalha pontualmente, mas não é a nossa especialização. Mas a parte de seguros de danos, né, eu fiz o caminho inverso. Eu saí do garantia e fui para o seguro de automóvel. Então, hoje a gente atende, tem uma carteira de seguro de automóvel, mas todos esses outros ramos vieram decorrentes do seguro garantia. E aí também foi um caminho natural. Entendi. E como é que foi essa questão de você estar ali, atuando, desenvolvendo a tua corretora, em determinado momento você passa a trabalhar com educação, querer ensinar outros corretores, começaram a te procurar, ou tem um negócio aqui também, tem uma oportunidade de negócio aqui também, ou dar curso, mentoria, como é que surgiu essa oportunidade? Foi natural também. Antes de me tornar corretora de seguros, eu era assessoria. Eu fui seguradora e depois eu fui sócia de uma assessoria. Assessoria tradicional mesmo, né? Assessoria tradicional que representava a seguradora. Chegamos a ter, eu fui sócia dessa assessoria por mais de 10 anos. A gente chegou a ter contratos com mais de 23 seguradoras. E aí vem todos os ramos, mas eu sempre observei que o corretor de seguros não ia muito para o garantia. E o garantia sempre fez parte, né, da minha rotina. Eu tinha meta, as seguradoras tinham, a gente chegou a ter uma unidade de negócios somente de seguro-garantia dentro da assessoria. Então, essa parte de treinamento eu comecei a fazer quando eu era assessoria. Então, eu treinava os corretores, eu buscava os corretores, eu ofertava treinamento, eu fazia quase que uma mentoria ali com os corretores, sempre com o intuito de que eles viessem para o mercado. Negócio, né? Quando eu e meu sócio decidimos encerrar a atividade de assessoria, ficar somente com a corretora e focar somente na corretora, eu sempre fiquei com esse sentimento. Eu falei, gente, mas a gente tem que dividir para multiplicar. E eu acho mesmo que quanto mais pessoas entenderem, né, ouvirem falar sobre um determinado negócio, mais negócios teremos ali circulando. Né? Se eu falo para minha mãe, falar, mãe, eu trabalho com seguro garantia, ela não faz a menor ideia do que é. Até hoje, ela não faz a menor ideia. E assim tem muitas pessoas, né, no mercado, tanto no mercado de seguros como fora do mercado. Então, essa questão da educação, ela vem muito, assim, para mim, como uma multiplicação, né? De multiplicar mais pessoas dentro desse mercado. Eu não vejo de verdade como concorrência, porque nós temos... Concorrência, né?
Hoje nós temos, assim, de CNPJs ativos no Brasil, quase 20 milhões, 19 milhões e pouco. Se a gente tira lá o microempreendedor, empresas individuais, empresas menores, a gente vai ficar aí com em torno de 7 milhões e meio de CNPJs de empresas de porte. O mercado de seguro-garantia atende 150 milhões. Não, 7 milhões, atende 150 milhões de empresas. 150 mil? 150 mil, eu estou indo para milhões, né? Atende 150 mil empresas. Então, olha o universo que nós temos ainda para poder atingir. Então, não vejo assim, as pessoas falam, mas você está treinando o seu concorrente. Não é concorrente, é meu parceiro. A gente trabalha junto, Sim. né? E a gente multiplica junto e a gente leva mais informação. Então, para mim, também foi um caminho natural, assim, dessa parte de educação. E me alimenta também, porque eu troco com as pessoas, é uma troca. E tem um corretor que já passou por aqui, Simone, o Ajax. Ele é especialista em seguro de responsabilidade civil profissional. E a mentalidade dele é exatamente essa. Tipo, hoje, tem alguns anos que ele tem uma assessoria específica para responsabilidade civil, mas desde o início a mentalidade dele foi essa. Eu vou compartilhar porque vai ter mais corretor trabalhando com responsabilidade civil profissional, vai ter mais negócios chegando na seguradora, a seguradora vai ter que evoluir produto, Exatamente. vai ter que crescer, o mercado cresce, mais gente falando e todo mundo cresce. Então tem oportunidade para todo mundo. E falando um pouquinho sobre as oportunidades, no início tu falou do seguro garantia judicial. Explica um pouquinho mais como é que funciona essa modalidade, né, de garantia, na prática mesmo, quem é o tipo de cliente que contrata, como é que aplica e qual é a rentabilidade, né? Qual é o potencial, né, de crescimento que tem para o corretor de seguros? O seguro-garantia judicial virou praticamente, ela é uma modalidade dentro do ramo de seguro-garantia, mas ele virou praticamente um ramo de tão importante que ele se tornou para o mercado. Ele começou a crescer mesmo a partir de 2015, quando a gente tem o CPC, o Código de Processo Civil, equilibrando o seguro-garantia, equivalendo o seguro-garantia a dinheiro. Então, a Justiça começou a ter uma aceitação maior e melhor a respeito do seguro-garantia. Qualquer empresa, qualquer CNPJ hoje, ele pode ter acesso ao seguro-garantia. Qualquer empresa que precisar recorrer de um processo judicial, quando a gente está falando de um depósito recursal, quando a empresa perde uma ação trabalhista na primeira instância, ela tem o direito de recorrer, mas para recorrer ela precisa realizar um depósito em torno de R$12 mil, um pouco mais de R$12 mil. Nem sempre a empresa tem essa disponibilidade financeira imediata, porque ela tem a notícia de que ela vai precisar recorrer daqui a 8 dias. Então, ela tem que fazer o levantamento desse recurso para estar disponível daqui a 8 dias. Essa empresa ela pode ser uma tomadora de seguro-garantia, a gente faz uma consulta na seguradora, libera um crédito para ela, como se fosse um crédito de cheque especial, e ela faz a contratação da apólice, pagando uma taxa por isso, que é muito pequena diante do benefício, recorre com equivalência a dinheiro e mantém lá o processo dela sem que houvesse o desembolso. As grandes empresas já fazem uso do seguro-garantia de forma recorrente. Assim, eu não conheço, até hoje, um ex-tomador de seguro-garantia. Não tem uma empresa que tenha começado com seguro-garantia que tenha desistido, sabe? Que tenha se arrependido. O tomador que começa a contratar e começa a entender o funcionamento, né, do seguro-garantia, tanto para licitação, quanto para compra e venda de energia que eu citei aqui, como para os judiciais, ele continua. Então, as grandes empresas já fazem uso recorrente, porque eles têm um jurídico interno, eles conseguem se organizar e a informação chega melhor ali, mas hoje qualquer empresa pode recorrer utilizando o seguro-garantia de depósito recursal, que é o mais comum de todos. Aí a gente tem os mais rebuscados e onde as seguradoras colocam algumas restrições de crédito, porque a gente está falando de um seguro financeiro, então a seguradora empresta, né? É como se ela estivesse emprestando dinheiro. Como se ela também fosse a fiadora, né? Ela é a fiadora. Se a empresa não pagar, ela precisa pagar. Então, ela vai fazer esse empréstimo até determinados momentos, até determinados valores. Uma empresa de pequeno porte, ela vai contratar ali negócios pulverizados, né? O depósito recursal, que são valores menores. As empresas maiores podem garantir, inclusive, execuções fiscais multimilionárias, com o mesmo efeito legal.
Então, quando você fala assim do potencial do mercado, gente, qualquer CNPJ. Então, aí eu estou falando de 7 milhões de CNPJ, né? De 7 milhões de sujeito a uma ação, potencial. está sujeito a um... Esses 7 milhões de CNPJ são dados do mercado de seguros, são empresas que têm possibilidade de aceitação pelo mercado, que têm condições de crédito para aceitação do mercado. Então, a gente tem aí 150 mil, né, tomadores que eu citei, 7 milhões. Você falou das questões trabalhistas, das ações trabalhistas, né? E até lembrando aqui um pouquinho do que a gente conversou antes da gente começar aqui, você falou do público da construção civil, que sempre foi um público muito próximo, né, do garantia, e com garantia judicial também, infelizmente ou felizmente. Eu acho felizmente, é muito próximo, acho ótimo. Porque tem que lidar com questões trabalhistas, é um segmento, tem outros também, né, mas a construção civil acaba tendo que lidar muito por questões trabalhistas. Acabou se tornando também um público grande dentro do garantia judicial. Sim. Mas essa questão das questões trabalhistas, eu já vi alguns números de empresas que têm, vamos dizer assim, depósitos judiciais ou dinheiro lá inoperante, né, paralisado lá, que poderia estar liberando a partir do uso do seguro-garantia. Que volume é esse aí? Eu lembro que a gente já conversou um pouco sobre esses números aí. Esse número é em torno de 1 trilhão. É um pouco mais de 1,3 trilhão de reais de recursos imobilizados nas mais diversas ações e demandas trabalhistas que podem ser substituídos, liberados, mediante a emissão de uma apólice de seguro-garantia. Então, uma empresa que tem execuções trabalhistas, execuções fiscais, que foram garantidos em dinheiro ou garantidos utilizando imóveis, por exemplo, ela pode fazer uso do seguro, propondo ao juiz, ao procurador, a substituição. Ele fala, olha, você libera o recurso, existe base legal para isso, né? Existe toda a base legal para isso. Você libera esse recurso e o seguro-garantia vai ficar aqui garantindo esse débito no lugar enquanto correr o processo. Isso é comum hoje, né? Hoje, cada vez mais crescente a partir do momento que as empresas e os advogados têm acesso a essa informação. As grandes empresas, a gente está falando dessa substituição, ela começou a ocorrer mesmo a partir de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, no início da pandemia, maio do ano de 2020, mais ou menos dentro dessa data. Então, foi essa decisão que permitiu que depois se estabelecesse essa substituição dentro da Justiça do Trabalho, que é onde a gente tem o maior número de processos. Até 2020 não era possível. Até 2020 não era possível. Até 2020, mesmo já podendo em outras modalidades. Você podia garantir os processos novos. Ah, entendi. Então, se eu fosse recorrer de um processo, né, naquela época novo, eu preciso recorrer hoje de um processo, eu poderia fazer o uso do seguro-garantia. Mas liberar o recurso que estava indisponível, garantindo processos anteriores à reforma trabalhista, não era possível. Passou a ser possível a partir de maio de 2020. Então, aí está uma grande oportunidade para o corretor de seguros. Sem dúvida nenhuma. E para as empresas, porque qual é a empresa que não quer ter esse recurso de volta, né, pagando uma taxa muito baixa? E o corretor vai com outro, não é que vai com um discurso diferente, mas ele vai com uma outra... Ele leva dinheiro para a empresa. Isso, é dinheiro, é tipo, trazendo aqui dinheiro. Estou trazendo dinheiro. Troca isso aqui por isso e estou gerando caixa aqui para a tua empresa. Então vamos lá, Simone, eu sei que tu ensina, fala isso nas tuas redes sociais, no YouTube. Se a gente pudesse separar aí 3 dicas para o corretor de seguros que hoje não trabalha com seguro-garantia e que quer começar a trabalhar com seguro-garantia, quais seriam? Avalie a sua carteira, né? Olha para a sua carteira, mesmo que você só trabalhe, olha, Simone, eu só trabalho com pessoa física e só trabalho com seguro de automóvel. Certo. Dentro dessa pessoa física, você vai encontrar engenheiros, você vai encontrar gerentes financeiros de construtora, você vai encontrar pessoas que trabalham nessas empresas, que já te conhecem, que já têm a sua confiança. Então, identifica quem são essas pessoas chaves. Fulaninho, Francisco trabalha numa empresa de construção civil que participa de licitação. Se uma empresa participa de licitação, obrigatoriamente ela vai contratar o seguro-garantia. Então, eu não posso falar que o seguro-garantia é um seguro obrigatório nas licitações, porque nós temos 3 formas de caução, né, de depósito. Mas o seguro-garantia é de longe o mais utilizado.
Então, essa empresa que participa de licitação, ela vai demandar seguro-garantia e você já conhece alguém lá. Então, começa a avaliar essa carteira, identificar se você tem pessoa jurídica que participa de licitação, se você tem empresas que tenham um faturamento aí acima de 50 milhões aproximadamente, que podem fazer um uso melhor do seguro-garantia judicial. Não quer dizer que as menores não possam, pode. Mas como a gente tem crédito, né, tem a questão de crédito, as empresas abaixo de 50 milhões, elas vão fazer mais uso das garantias trabalhistas. As empresas acima de 50 milhões, ela consegue ampliar a atuação dela. Então, um corretor que está começando agora começa a selecionar, a classificar. Tenho pessoa jurídica, tem essas empresas faturam X, e aí você começa a perguntar, olha, você já conhece seguro-garantia? Você já ouviu falar de seguro-garantias? Com quem que eu falo? Cadastra esse tomador na seguradora? Então, muitas das oportunidades dos corretores já estão dentro de casa, não precisa buscar fora, né? Já estão ali na própria carteira. Então, se eu resumir em uma dica só, olha para a sua carteira que as oportunidades já estarão lá. E como aprender sobre seguro-garantia? Aí eu ensino. Hoje a gente já tem, de forma rápida, a gente já tem mais material do que tínhamos no passado, né? Ainda é um ultra nicho, a gente ainda tem... Eu estou falando aqui, às vezes, de condições técnicas e como é um produto modular, às vezes que as pessoas vão se perdendo ao longo do caminho. Mas eu buscaria os blogs das seguradoras especialistas no segmento, as seguradoras que realmente só trabalham com seguro-garantia. Então, eu faria ali uma pesquisa dessas seguradoras. Vamos falar, 3 seguradoras aí. Potencial, que virou Potencial, Junto Seguros, BMG Seguros. BMG. Eu acho que são seguradoras bem especialistas. Hoje nós temos mais de 40 seguradoras atuando no mercado. Uhum. Então, é uma informação pública, você pode buscar, né, no ranking da SUSEP, vão estar todas as seguradoras. Eu olharia essas seguradoras, pesquisaria no site, tem muita informação hoje. Não tem tanto, se a gente falar, Simone está falando que tem muita informação, não tem a mesma quantidade de informação que a gente tem no seguro de automóvel, né? Mas a gente hoje já tem muita informação disponível, tem muita informação no YouTube. Eu divulgo muito da minha rotina no Instagram do Clube do Seguro Garantia. Então, dá para buscar informação gratuita ali. Separa aí 20 minutos por dia, pesquisa que você Leia a condição geral, né? Leia a condição geral. Importante ler a condição geral. E nesse momento, quando a gente está entrando em vigor a 662... Até o ano passado, e aí é importante dividir com o corretor, nós tínhamos um produto padronizado. Todas as seguradoras, todas as mais de 40 seguradoras tinham o mesmo produto lá sendo comercializado. Agora, a partir da 662, permite que as seguradoras criem os seus próprios clausulados. Nesse primeiro momento, a tendência é que a gente tenha ali ainda uma padronização, mas está livre para as seguradoras criarem os seus produtos, como acontece hoje no responsabilidade civil, né, em outros segmentos, com algumas diferenças. Então, é bem importante ler as condições gerais, as condições especiais, entender o que a seguradora está cobrindo, o que a seguradora não está cobrindo. A gente tem a relação com o segurado, entender o que o segurado está exigindo, tem que investir um pouco de tempo nessa leitura e nessa pesquisa, sem dúvida nenhuma. Legal, Simone, muito bom te receber aqui, a gente falar sobre um ramo que apresenta grandes oportunidades para o corretor de seguros, desde quando eu entrei no mercado, desde quando você entrou no mercado de seguros, mas assim, eu acho que diferente até de outros ramos, onde falta aculturamento, talvez, aquela famosa briga, né, do seguro de vida, do seguro residencial, que o brasileiro não contrata, mas contrata seguro de automóvel. A gente está falando de alguns ramos que talvez o corretor tenha mais argumentos, né? Que está muito mais próximo ali, talvez É uma necessidade da empresa. Isso, é uma necessidade. Então, o desafio talvez seja diferente, né? Mas talvez menor do que aculturar todo um público, né? A gente é uma questão de apresentar, de entender, né, como é que funciona o seguro-garantia como solução para aqueles diversos problemas do cliente e ir lá apresentar. Então, mas muito legal a gente apresentar aqui. Obrigado por ter participado com a gente. Já está acabando? Eu nem senti. Bom, estamos caminhando para o final, mas queria deixar contigo aí aberto para você deixar uma mensagem para o corretor de seguros.
Acho que o corretor ele precisa investir em conhecimento contínuo. Assim, é o que eu procuro fazer na minha corretora, desenvolver a minha equipe. Eu acho que a gente tem muito o que desenvolver do mercado. O mercado de seguros, no geral, é um mercado muito grande, mas ainda é um mercado para dentro. Eu ainda vejo muito o mercado fechado. Eu não estou falando especificamente do corretor, não, dos seguradores também. É um mercado onde a gente fala uma linguagem própria, né? E aí, quando a gente fala de cultura, da cultura dos seguros, é muito importante que a gente fale para fora, que a gente traduza um pouco desse segurez. Então, assim, se eu pudesse, né, se eu for dar um conselho, e é o conselho que eu me dou diariamente, é procurar traduzir essa conversa com os interlocutores. Eu acho que quanto mais simples for essa conversa, melhores são os resultados. E, ao mesmo tempo, procurar se aprofundar tecnicamente, porque isso faz parte e é contínuo, não acaba, né? O mercado está evoluindo, está mudando, então essa busca por conhecimento é contínua e é um investimento necessário. E eu vou voltar nesse primeiro ponto que tu falou, é da gente ser um embaixador. Cada um na sua função, a gente enquanto educação, você enquanto corretora de seguros, professora, educadora, né, de seguros, Sim. seguradora, que vai ter um alcance, o corretor vai ter outro, e cada profissional vai ter o seu alcance. Mas o que a gente não pode deixar de ter em mente é que cada profissional no mercado precisa ser esse embaixador, esse agente, né, de educação, Exatamente, de cultura. esse agente de educação para todos, né? A gente levar os seguros para a mesa do bar, eu digo, sabe? Na conversa Ser do uma dia a conversa comum. dia, ser uma conversa comum, ser uma conversa corriqueira. E aí a gente ainda tem muito trabalho pela frente. É isso. A gente até ouviu aqui a manifestação aqui da nossa diretora aqui. Ela costuma dizer que ela é testemunha do seguro de vida. Ela não entra no Uber sem descobrir se o cara tem Se o cara tem seguro seguro de de vida. vida. Porque o cara fala assim, normalmente tem seguro de automóvel, mas e tu não tem seguro de vida, que tipo, vale muito mais do que o teu automóvel? E aí começa, tal, e ela não é corretora de seguros, mas deixa planta a semente ali. De plantar semente, é de questionar mesmo, de levar, falta conhecimento, né, geral das pessoas em torno do que é essa grande indústria, né? Simone, muito obrigado. Você que está aqui com a gente, Foi ótimo. clica aí no botão curtir, se inscreve para seguir o nosso canal e tem muita coisa nesse ano aqui que está só começando, hein? Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais e aqui na nossa plataforma. Até o próximo episódio. Valeu, Simone. Obrigada.